Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração, né? Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao seu coração nesse dia, eu tenho certeza. Vamos para a palavra de Deus e nós vamos aqui meditar na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos iniciar esse capítulo, né? E eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco, tá bom? Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva, e segue nós no Instagram e também no Facebook, tá bom? O capítulo 11 de 1 Coríntios vai falar sobre do versículo 1, né? Do versículo 2, aliás, até o versículo de número 16, vai falar sobre a reverência na adoração. O versículo 17 até o versículo 22 vai falar sobre a ceia deve expressar o amor cristão. E também o verso 23 até o verso 34 vai falar como celebrar a ceia do Senhor, tá bom? Então nós vamos aprender isso aí, isso é muito voltado para a igreja, tá bom? O verso 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo está falando isso aqui porque nós só podemos falar isso de imitar a Cristo quando você imita. Então você só pode falar seja modelo de Cristo se você for modelo de Cristo. Então Paulo está trazendo isso para ele. Então Paulo está dizendo assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? O que vocês estão vendo em Cristo na minha vida, o que eu estou andando, o que eu estou falando, o que eu estou vivendo, vocês podem me imitar. Isso é uma grande responsabilidade quando você fala sobre isso. Verso 2 diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Olha, Paulo está falando aqui a respeito de tudo aquilo que Paulo passou para aqueles irmãos, e Paulo está dizendo assim, ó, vocês sabem, lembra daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei com vocês, daquilo que eu ensinei vocês, daquilo que eu fui exemplo para vocês. Então ele tinha propriedade, ele tinha autoridade para falar sobre isso. Verso 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo traz aqui três coisas de organização. É interessante que ele está dizendo aqui que Cristo é o cabeça de todo homem. Todo homem é submisso a Cristo, né? E ele está dizendo que o homem é a cabeça da mulher. Também isso é bíblico, né? Sobre a questão da submissão, saber o que o homem é e o que a mulher é. E também, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, toda organização, se aquilo está organizado, aquilo jamais vai ter problema, não vai ter. E as dificuldades vão ser rapidamente detectadas quando tem organização naquilo. E Deus é um Deus organizado. Verso 4, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, refere-se ao dom da profecia, né? Ou da pregação. 1 Coríntios 12, 10. Né? Desonra a Cristo. Descreve aqui uma cobertura de outra forma que não a de Cristo. Tá bom? Então ele está falando aqui sobre a questão de Cristo ser em tudo. Por isso que ele fala sobre as questões ali de Cristo ser a cabeça do homem, né? Do homem ser a cabeça da mulher e de Deus ser a cabeça de Cristo. O que acontece? Ele está mostrando a organização. Nenhum outro pode ser na nossa vida se não for Cristo, né? Verso 5,
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspado. O que está dizendo? As mulheres oravam e pregavam na igreja ou em outro qualquer lugar. Descreve aqui também o fato de que, devido ao modelo da criação, a mulher devia ter cabelos compridos, pelo menos mais compridos que dos homens, né? E algumas mulheres dessa época eram obrigadas a... O que acontece? Paulo está dizendo aqui sobre uma questão cultural, tá bom? Paulo não está colocando aqui algo que todas as igrejas iam adotar isso aí. Mas aquela cultura, naquele momento, eu não quero entrar aqui, até porque fica até longo o vídeo, né? Mas é uma questão cultural que Paulo está dizendo aqui, não uma questão universal, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e que nós possamos entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.